Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando total dependência da graça de Deus. Hoje nós vamos introduzir uma nova lição, ou seja, lei e liberdade. A liberdade que procede da lei. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre a lei e sobre a liberdade, baseado no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 32 ao verso 36. O que João está dizendo para nós nesse texto em relação à lei e à liberdade? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, do verso 32 a 36. João está mostrando para nós uma conversa de Jesus com alguns religiosos daquela época. E eles bateram na tecla da lei de Moisés. Contudo, Deus fala para eles que eles deveriam conhecer a verdade para que a verdade libertasse eles. E eles não entenderam esta mensagem de Jesus. E disseram: olha, nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de alguém. Como que você diz que conhecereis a verdade vos libertará? Que sereis livres? E Jesus diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, eles viviam batendo no peito que eram filhos de Abraão, mas viviam atolados no pecado. Viviam uma falsa religiosidade, pregando a lei, mas vivendo fora da lei, vivendo no pecado. E é isso que Jesus está compartilhando com ele e conosco, que nós temos que conhecer a verdade. E nós já falamos, o que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, verso 6. Então eles tinham que conhecer a Cristo Jesus para serem livres da escravidão do pecado. É o que acontece nos nossos dias de hoje. As pessoas precisam conhecer a Jesus e não a religião. Quem liberta é Jesus e não a religião. A religião é para estarmos juntos adorando ao Senhor. Mas aquele quem salva e quem liberta é Cristo Jesus. Então vamos lá. Vamos ver um pouco sobre o que é a lei na palavra de Deus. O que é a lei segundo a palavra de Deus. Nós vamos ver que segundo a palavra de Deus, a lei pode ser definida como uma expressão de seu caráter justo e santo. O caráter santo e justo de Deus. Deus criou o homem, Adão e Eva, para viver sobre a sua lei. Deus, ao criar Adão e Eva, deu-lhes uma lei, deu-lhes uma ordem, e eles tinham que ser obedientes a esta ordem. Isto significa que o homem não foi criado para viver segundo o seu próprio padrão moral, mas segundo o padrão moral exigido por Deus. Adão e Eva receberam de Deus informações sobre o que podiam e não podiam fazer. A mensagem era muito clara. Obedecer significa viver, e desobedecer significaria que eles iriam morrer espiritualmente. E isso fica claro lá em Gênesis, capítulo 2, verso 16 e verso 17. E o Senhor, Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 a 17. Aonde está a lei e aonde está a consequência da desobediência da lei? A lei foi a ordem dada
de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Eles tinham que obedecer esta ordem. A desobediência custaria a vida espiritual. Porque a consequência da desobediência, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, e assim gerou todo o pecado na humanidade. Ele passou esse pecado para toda a sua descendência e para nós até nos dias de hoje. O pecado original, o pecado pela qual todos nós nascemos como desobedientes à ordem, à lei moral de Deus. O que é a liberdade segundo a palavra de Deus? A liberdade é uma dádiva preciosa que recebemos através de Jesus. Significa ser libertado do poder do pecado e da condenação e ter a capacidade de viver em obediência e comunhão com Deus. Esta liberdade não é apenas a ausência de restrições externas, mas também uma liberdade interior, onde somos livres para escolher o que é certo aos olhos de Deus. Então, através de Cristo Jesus, nós somos libertos da lei do pecado e da consequência do pecado e da condenação do pecado. E assim, somos livres para fazer qualquer coisa que queremos fazer. Mas por que nós não fazemos todas as coisas? Porque somos obedientes à palavra de Deus e vivemos segundo a vontade de Deus. É uma escolha de fazer o que é certo aos olhos de Deus. Mas liberdade cristã não é licença para fazer o que queremos, mas sim a capacidade de viver em conformidade com a vontade de Deus, como diz as Escrituras Sagradas. Em 1 Pedro 2,16 diz: como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, ou seja, usar a liberdade para fazer as coisas erradas, para fazer o que é mal, para desobediência à palavra de Deus, mas vivendo como servos de Deus. Então, a liberdade dá-nos a escolha de fazer o que é certo como servos de Deus. E porque estamos livres da garra da escravidão do pecado. Qual é a dificuldade que temos nas questões espirituais? Então, se tem a lei e a liberdade, qual é a dificuldade que temos nessas questões em relação à lei e à liberdade, em relação à vida cristã ou as questões espirituais? Temos dificuldade para encontrar equilíbrio em algumas questões espirituais. Por exemplo, uma delas é a relação entre lei e liberdade. Ou seja, há um grupo que enfatizam a lei a ponto de se tornarem legalistas demais. Então eles colocam um jugo pesado sobre as costas das pessoas sobre a sua própria costa. Ou seja, não posso, não pode, não pode, não pode, não pode. É legalista demais e cobram isso de tudo e de si mesmo. Ou seja, se tornam totalmente legalistas. Outro grupo, os que enfatizam erroneamente a liberdade cristã. Pode fazer tudo o que der na telha, a ponto de darem pouca atenção para as exigências da lei. Então há um grupo que é liberdade demais. Pode fazer, Deus perdoa tudo, Deus não leva conta em tudo. Não é desta forma, né? Então, nós temos que achar o equilíbrio em relação a isso e viver de uma maneira que vamos agradar a Deus e não agradar e viver debaixo do pecado.
Então nós temos que ter equilíbrio para tomar as decisões certas e fazerem as melhores escolhas. Como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, todas as coisas são lícitas, mas a minha escolha é glorificar a Deus. A minha escolha é não ser dominado pelo pecado e nem por tudo que é lícito. Nem tudo que é lícito deve ser feito. Segunda coisa, o segundo texto, em 1 Coríntios também, capítulo 10, verso 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, o equilíbrio é isso. É saber que todas as coisas nós podemos fazer, mas olhar para tudo e ver o que convém e o que não convém fazer. Aquilo que edifica e aquilo que não edifica. E fazer a escolha certa para glorificar a Deus. Então nós temos que ter esse equilíbrio nas questões espirituais. Tudo é lícito, mas eu tenho que ver o que convém fazer e o que não convém. Aquilo que edifica e aquilo que não edifica. Então, como a lei e a liberdade se harmonizam na vida cristã? É isso que vamos procurar responder através das Escrituras, através da palavra de Deus. Nesse estudo nós vamos tentar responder esta questão, mas já de início podemos afirmar que elas se harmonizam pela justificação pela fé. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que esse texto? A lei nos condena, porque a lei aponta para o pecado, e todo aquele que vive para o pecado é escravo do pecado, e sendo escravo com o pecado, é inimigo de Deus e vive uma guerra espiritual. Sendo justificados pela fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. E tendo paz com Deus, nós somos livres da escravidão do pecado. E conhecendo a verdade, Jesus Cristo. E a verdade, Jesus Cristo, vai nos libertar. É isso que nós vamos estudar a partir de amanhã. E eu convido a você a estudar conosco. A lei e a liberdade. O que é a lei segundo a palavra de Deus? Nós vimos isso. O que é a lei o que é a liberdade segundo a palavra de Deus? Qual é a dificuldade que temos nas questões espirituais? Como a lei e a liberdade se harmonizam? Então nós vimos tudo isso e nós vamos aprender um pouco mais sobre a lei e a liberdade, ou seja, a liberdade que procede da lei. Como que eu posso viver uma liberdade neste mundo tão injusto, neste mundo que vive para o pecado? Como que eu vou viver esta liberdade sem dar oportunidade para o pecado? Venham estudar conosco. Vamos orar? Senhor, graças te damos. Que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, compreensão para entender este estudo e viver debaixo da tua palavra, vivendo, seguindo a tua lei e vivendo em liberdade, sem dar oportunidade para o pecado. Trabalhe em cada coração, trabalhe em cada família, restaurando os casamentos, fortalecendo, sustentando e amparando todas as pessoas, todos os corações, sejam moldados pelo teu Espírito Santo, através da aplicação da tua palavra, das Escrituras Sagradas, porque nelas aprendemos que somos pecadores, mas nelas aprendemos que Cristo morreu para nos perdoar de todo o pecado. Coloque a tua mão de cura sobre todos os enfermos, ó Pai. Seja feita a tua vontade na vida de cada um. Nós oramos dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém
e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.